O Monte Ararat, na Turquia, tem sido um ponto de interesse para exploradores e estudiosos há muito tempo. Mencionado na Bíblia como o local onde a Arca de Noé pousou após o dilúvio, esse monte majestoso atraiu inúmeras expedições ao longo dos anos. Desde a Idade Média, viajantes e exploradores se aventuraram pelas suas encostas íngremes na esperança de encontrar vestígios da lendária embarcação. Nos últimos 150 anos, várias expedições documentaram avistamentos e encontraram estranhas formações de madeira e pedra que muitos acreditavam ser partes da arca. Em 1955, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos tirou fotos aéreas do Monte Ararat que mostravam uma estrutura semelhante a um barco, despertando um novo interesse mundial. À medida que a tecnologia avançou, as buscas se tornaram mais sofisticadas. Exploradores equipados com ferramentas modernas de mapeamento e radar penetrante no solo continuaram a escalar o Monte Ararat, registrando e investigando qualquer pista que pudesse levar à arca. Mas a busca pela arca não é apenas sobre encontrar um artefato antigo. Ela toca em questões profundas de fé, história e ciência. Nos últimos anos, um grupo de exploradores afirmou ter feito uma descoberta surpreendente. Em 2010, uma equipe de pesquisadores chineses e turcos anunciou que encontrou restos de madeira no Monte Ararat, a uma altitude de cerca de 4.000 metros. A madeira parecia estar em uma estrutura semelhante a um compartimento de um navio, com divisórias e espaços que poderiam ter servido para abrigar animais, conforme descrito na história bíblica. Os membros da equipe, liderados pelo arqueólogo chinês Yongwing Cheung, estavam convencidos de que haviam encontrado algo extraordinário. Eles trouxeram amostras da madeira para análise, na esperança de que os testes pudessem confirmar sua antiguidade e origem. Os pesquisadores também documentaram a descoberta com fotos e vídeos, mostrando as estruturas de madeira incrustadas no gelo e na rocha do Monte Ararat. Essas imagens causaram uma enorme repercussão quando foram divulgadas, trazendo à tona a pergunta: será que finalmente encontramos a Arca de Noé? A equipe explicou que a estrutura encontrada estava dividida em várias seções, algumas das quais pareciam ser cabines individuais. Isso se alinhava com a descrição bíblica da arca, que era dita ter múltiplos níveis e compartimentos para separar os diferentes animais. A descoberta foi saudada com entusiasmo, mas também com ceticismo por parte da comunidade científica. Enquanto alguns acreditavam que a estrutura poderia ser um antigo assentamento humano ou mesmo uma formação natural curiosa, os exploradores estavam determinados a provar que se tratava da arca. Eles submeteram as amostras de madeira a testes de carbono para determinar sua idade, um passo crucial na validação de sua descoberta. As imagens e relatos do grupo chamaram a atenção mundial, e a notícia da descoberta do que poderia ser a Arca de Noé fez manchetes em diversos países. As esperanças estavam altas, mas os céticos também começaram a se manifestar, questionando a autenticidade das provas apresentadas. Com a madeira em mãos, os pesquisadores sabiam que o próximo passo crucial seria submeter as amostras a testes de carbono 14 para determinar sua idade. Se as amostras fossem realmente antigas, isso poderia fortalecer a hipótese de que a estrutura no Monte Ararat era a Arca de Noé. Os resultados dos testes de carbono foram reveladores. As amostras de madeira tinham cerca de 4.800 anos, o que correspondia aproximadamente ao período em que muitos estudiosos acreditam que o dilúvio de Noé teria ocorrido. Além disso, análises detalhadas mostraram que a madeira era de cipreste, uma árvore mencionada na Bíblia como o material usado na construção da arca. Para aprofundar a investigação, a equipe utilizou técnicas avançadas de radar de penetração no solo e imagens de satélite para mapear a área ao redor da descoberta. Essas ferramentas permitiram identificar estruturas enterradas que pareciam formar uma embarcação de grandes dimensões. As divisórias internas sugeriam um espaço planejado para abrigar diferentes espécies de animais, reforçando ainda mais a semelhança com a descrição bíblica da arca. Além disso, amostras de solo ao redor da estrutura foram examinadas em laboratórios, revelando sedimentos que indicavam ter sido depositados por água em grande volume. Isso era consistente com a ideia de que a área havia sido coberta por um grande corpo d'água em algum momento da história. Enquanto os pesquisadores continuavam a estudar os artefatos e as condições do local, surgiram mais perguntas. Como a estrutura sobreviveu intacta por tanto tempo? E por que estava localizada a uma altitude tão alta? Os cientistas especularam que, se a arca realmente existisse, a sua preservação poderia ser explicada pelas condições extremas do Monte Ararat, que ajudariam a conservar a madeira. A equipe também convidou especialistas independentes para revisar os dados e validar as descobertas.
Esses especialistas examinaram cuidadosamente as evidências apresentadas, e embora alguns permanecessem céticos, outros ficaram impressionados com a quantidade de provas que indicavam uma estrutura artificial. Com cada novo teste e análise, a possibilidade de que a Arca de Noé tivesse sido encontrada se tornava mais real. No entanto, o debate estava apenas começando. A descoberta levantava questões importantes sobre a história antiga, a arqueologia bíblica e as interseções entre ciência e religião. O mundo estava atento, aguardando os próximos passos nessa investigação. A descoberta dos supostos restos da Arca de Noé no Monte Ararat provocou intensos debates globais. Enquanto alguns acreditavam firmemente na autenticidade da descoberta, outros levantaram dúvidas significativas. Cientistas questionaram a datação dos materiais e a interpretação literal do relato bíblico, argumentando que a madeira poderia ter sido introduzida posteriormente ao local. Teólogos destacaram que a história de Noé é simbólica, não necessariamente factual. Por outro lado, defensores da descoberta citaram evidências geológicas de inundações na região e destacaram a complexidade do design da estrutura encontrada. O debate não se restringiu à academia. Líderes religiosos e a mídia também contribuíram para uma ampla discussão sobre fé, ciência e interpretação histórica. A descoberta no Monte Ararat ressaltou a complexidade de reconciliar crenças profundamente enraizadas com descobertas científicas, desafiando nossa compreensão coletiva do passado. A descoberta dos possíveis restos da Arca de Noé no Monte Ararat teve um impacto profundo e diversificado ao redor do mundo. Cientistas e religiosos reagiram de maneiras variadas, com alguns expressando entusiasmo pela possível confirmação de uma história bíblica, e outros mantendo ceticismo sobre a autenticidade dos achados. A mídia desempenhou um papel crucial na disseminação da notícia, abordando desde a celebração até críticas detalhadas sobre os métodos científicos envolvidos. A descoberta gerou debates acalorados não apenas na academia, mas também entre comunidades religiosas e o público em geral, refletindo a complexidade de reconciliar fé, ciência e interpretação histórica. A investigação dos supostos restos da Arca de Noé no Monte Ararat continuou a fascinar e intrigar, mesmo sem uma conclusão definitiva sobre sua autenticidade. Pesquisadores e especialistas continuaram a explorar as evidências, realizando novos testes e estudos para entender melhor a estrutura encontrada. Enquanto debates persistiam sobre a interpretação das descobertas, a busca pela arca serviu como um catalisador para discussões mais amplas sobre fé, ciência e história. A descoberta, independentemente de sua validade final, destacou a importância de questionar e explorar nosso patrimônio compartilhado, inspirando um diálogo contínuo sobre as complexidades da interpretação humana do passado. O que você achou desse vídeo? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Até mais!